tudo bem com vocês? Vamos responder a prova da Unesp, primeira fase 2022, a prova que foi aplicada esse ano, 2022. A questão que eu vou responder, questão de número 69, grupo 2, tem como texto, tá? Vou deixar aqui a descrição no vídeo para vocês possam acompanhar também, mas diz o seguinte: mineração oceânica. A abundância de lítio na forma de íons nas águas dos oceanos é cerca de 5.000 vezes maior do que na crosta terrestre, o que tem estimulado a mineração oceânica. No entanto, apesar de mais abundante nas águas dos mares do que na crosta terrestre, o lítio nos oceanos está presente em concentrações extremamente baixas, e a questão diz que essa concentração é na ordem de ppm. Cerca de 0,2 parte por milhão, ou seja, 0,2 ppm. Íons maiores como sódio, magnésio e potássio estão presentes na água do mar em concentrações muito mais altas do que o íon lítio. Isso também tem inviabilizado a extração do lítio dessa mistura de forma técnica ou economicamente viável. Então a questão está falando, o protagonista da questão é o íon lítio, e é citado outros íons que são ou da mesma família que o lítio, família 1A, lá na tabela periódica, o grupo 1. Então, além do lítio, o íon lítio, é citado também o íon sódio e o íon potássio, que fazem parte da mesma família lá na tabela periódica. E cita o magnésio, que faz parte da família 2A. O segundo parágrafo da questão diz: esse desafio acaba de ser vencido por uma equipe de pesquisadores da Arábia Saudita que utilizam a célula eletroquímica contendo uma membrana cerâmica porosa que permite a passagem dos íons de lítio, porque eles são menores, mas bloqueia eficientemente os íons dos outros elementos citados, ou seja, deixa passar o lítio, o íon lítio, que é um íon muito pequenininho, mas essa membrana não deixa passar o íon sódio, o íon potássio e o magnésio, porque são maiores do que o lítio. O comando da questão, finalizando, vamos responder agora, ver qual é o gabarito nas alternativas. O comando da questão pede: organizando em ordem crescente, do menor para o maior, de tamanho, os íons maiores do que o lítio citados no texto tem-se. Então a gente vai colocar justamente pensando no sódio, no potássio e no magnésio, colocar em ordem crescente de tamanho. Todos eles são maiores do que o lítio, mas a proposta da questão no comando é que a gente organize esses três íons que são maiores do que o lítio e os coloque em ordem crescente de tamanho. Bem, a primeira coisa que vocês precisam saber é que eles são de famílias vizinhas. Nós temos aqui, vou colocar aqui no quadro, mas vocês podem consultar na tabela periódica. Se você observar lá na tabela periódica, na família 1A ou grupo 1, nós temos inicialmente aqui o lítio, abaixo do lítio nós temos o sódio e abaixo do sódio nós temos o potássio. Ou seja, os íons citados na questão, lítio, sódio e potássio, pertencem à mesma família. Vizinho à família desses três, nós temos o magnésio na família 2A, porém o magnésio, que é um metal alcalino terroso, está no mesmo período que está o sódio, está na lateral vizinho à direita do sódio. Então, uma das coisas importantes, se você tem uma tabela periódica, observar isso daí. Então, uma das técnicas de resolução dessa questão é você analisar o comportamento do raio, tanto para o átomo quanto para o íon, ao longo de uma família e ao longo de um período. Se você pensar ao longo de uma família, o tamanho do átomo, e serve para os íons da mesma família, aumenta de cima para baixo. Quer dizer o quê? Que quanto mais abaixo estiver o elemento ou íon que pertence à mesma família citado, vai ter maior número de camadas eletrônicas, ou seja, vai ter mais períodos, então vai ter um raio maior. Na mesma família, quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior o raio. Então o átomo vai ser maior ou o íon da mesma família vai ser maior. Então a gente entende que desses daqui, todos são maiores do que o lítio. Porém o magnésio, porém o potássio de todos é o maior, na família 1A, maior do que o sódio, e o sódio maior do que o lítio. Então o raio do sódio é maior do que o lítio, o raio do potássio, que é o
K é maior que o raio do sódio e sucessivamente assim vai ser maior do que o lítio. Porém, nós temos o magnésio que faz parte do mesmo período que está o sódio. E ao longo do período, o tamanho, do átomo ou do íon vai crescer da direita para a esquerda. Então, quanto mais à esquerda estiver o átomo neutro ou íon, respectivamente, da família, nós vamos ter que o seu tamanho aumenta, por causa justamente da atração da carga. O que acontece? Se você observar entre o sódio e o magnésio, que fazem parte do mesmo período da tabela periódica, e você consultar, você vai ver que o sódio, que perdeu um elétron, tem 11 prótons. Vou botar aqui 11P para simbolizar prótons. Porém, ele perdeu um elétron, tem 10 elétrons. Se você comparar com o magnésio, que faz parte da família 2A, mas que está no mesmo período, Mg, que perdeu 2 elétrons, número atômico 12, ele vai ter 12 prótons e vai ter os mesmos 10 elétrons, então eles são isoeletrônicos. Nesse caso, espécies isoeletrônicas que apresentam o mesmo número de elétrons, a gente vai observar o tamanho do raio a partir da atração nuclear. Então a gente observa o quê? A gente observa que à medida que a gente caminha para a esquerda da tabela periódica, tendo o mesmo número de elétrons, a gente observa que 11 prótons no íon sódio tem uma força de atração nuclear menor exercida nos elétrons do que 12 prótons atraindo os elétrons do magnésio. Então a ideia que você tem é que para o sódio, são 11 prótons exercendo força de atração nuclear em cima de 10 elétrons. Já no magnésio, nós temos mais prótons, 12 prótons atraindo os mesmos 10 elétrons. Então, quanto maior a atração nuclear, se tem mais prótons, maior a atração nuclear. Então, no caso, o magnésio tem mais prótons, maior a atração nuclear. E quanto maior a atração nuclear, menor é o raio. Então, o magnésio, por ter uma maior atração nuclear, por ter mais prótons, atrai mais. O raio, para ele, é menor quando comparado com o seu íon isoeletrônico da família A, que é o sódio. O sódio, por ter um próton a menos, 11 prótons, vai exercer uma força de atração nuclear menor. Claro, gente, 11 prótons atraem menos do que 12 prótons. Se os 11 prótons vão atrair menos, o raio tende a ter uma resistência, não vai diminuir tanto quando comparamos com o magnésio. Então, o raio do sódio na forma iônica vai ser um pouquinho maior. Por isso que a gente diz que ao longo de um período, o raio aumenta da direita para a esquerda à medida que diminui o número atômico. Claro, ao diminuir o número atômico, diminui a atração nuclear. E se diminui a atração nuclear, diminui justamente a força de atração, fazendo com que o raio tenha uma resistência, e esse raio, no lugar de diminuir, ele vai ter uma resistência e não vai diminuir tanto, comparado aos elementos do mesmo período que estão anteriores a ele. Quanto maior a carga de atração nuclear, maior a atração em cima dos íons isoeletrônicos, consequentemente o raio diminui mais, o raio do magnésio é menor. Já 11 prótons é menor carga nuclear, atrai menos, há uma resistência do raio, então o raio tende a ficar um pouco maior. Então, organizando aqui, dos 3 que a questão cita na forma de íons, o maior de todos é o potássio, por ter o maior número de camadas eletrônicas. Com a questão que é em ordem crescente, nós vamos ter o seguinte: o raio, que é o menor de todos, é o magnésio. O raio do magnésio vai ser menor do que o raio do sódio, que vai ser menor do que o raio do potássio. Traduzindo, o potássio vai ser o íon que vai ter o maior raio iônico, dado o maior número de camadas eletrônicas. E entre o magnésio e o sódio, que são isoeletrônicos, o magnésio vai ter o menor raio, justamente porque sua força de atração nuclear é maior, dado o maior número de prótons que estão dentro do núcleo, maior atração nuclear, o raio do magnésio tende a diminuir mais do que o sódio. Organizando então isso daqui, a gente observa que está na letra C, já que ele tem ordem crescente, iniciando com o magnésio, que é o menor de todos, seguindo do sódio e finalizando o gabarito com a
a letra C, com o potássio, que é o maior em termos de raio iônico. Gabarito da questão 69, prova da primeira fase Unesp 2022, letra C.